pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades do PET de Matemática do nono ano do Ensino Fundamental. PET de número 5, atividades da semana de número 2. No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Nessa semana, nós vamos continuar estudando a função quadrática, também conhecida como função polinomial do segundo grau. Beleza? Vamos à atividade número 1. A atividade diz o seguinte, olha, dada a função quadrática definida por f de x é menos x ao quadrado mais 6x menos 5. E tá aqui, ó, menos x ao quadrado, vou colocar aqui, ó, mais 6x menos 5. Preencha a tabela abaixo, determinando os pontos de par ordenado x e y. Depois, construa um gráfico no plano cartesiano, marcando os zeros ou raízes da função de caneta vermelha, o vértice de caneta preta e o ponto em que o grafo intercepta o eixo y de caneta azul. Então vamos lá, pessoal. Nós fizemos isso na semana de número 1, né? Preencher essas tabelas. Basta no lugar do x colocar os valores que eles já deu aqui. Tomar cuidado quando o x for negativo, hein? Ó, tem negativo aqui e aqui é negativo. Então, ó, menos, que é esse, abre parênteses porque aqui é negativo, menos 1 ao quadrado, mais 6 vezes menos 1, menos 5. Muito cuidado com o sinal de negativo. Tem que pôr o pé no freio mesmo. Não adianta correr quando o sinal é negativo não, hein? Corre o risco de errar. Então, ó, vai ficar aqui, ó, menos 1 ao quadrado dá mais 1. Mais 1 com menos fica menos 1. Mais 6 vezes menos 1 é menos 6. Com menos 5. Olha aí, menos 1 com menos 6 é menos 7. Com menos 5 é menos 12. O par ordenado aqui, o x foi menos 1 e o y deu menos 12. Então, toma muito cuidado com esse sinal de negativo aqui, ó. Esse negativo está elevado ao expoente 2? Não. Quem está elevado ao expoente 2 aqui é só o x, hein? No lugar do x, o zero. Vai ficar menos 0 ao quadrado, mais 6 vezes 0, menos 5. Aqui zerou, sobrou o quê? Menos 5. O par ordenado, vou colocar aqui, ó, é 0 e menos 5. Próximo, ó, menos 1 ao quadrado. Aqui não precisa de parênteses não, tá, pessoal? Porque o 1 é positivo, ó. Esse menos já estava ali em cima. Mais 6 vezes 1, menos 5. 1 ao quadrado é 1. Vai ficar negativo, hein? A maioria das pessoas erra isso aqui, ó, porque acha que esse menos está ao quadrado. Esse menos não, ó. Não tem parênteses para ele aqui em cima, tá bom? 6 vezes 1 é 6, menos 5. Menos 1 mais 6 é 5. Menos 5, 0. Então, par ordenado 1 e 0. Lembrando que esse par ordenado aqui, ó, é a raiz. Lembra da raiz que nós estudamos na semana passada? Quando o y é 0, quer dizer que esse x é chamado de raiz da função ou zero da função, tá bom? Aqui, ó, o 2 vai ficar menos 2 ao quadrado, mais 6 vezes 2, menos 5. 2 ao quadrado é 4, porém vai ficar menos por causa do sinal. 6 vezes 2 é 12, menos 5. Menos 4 mais 12 dá 8, menos 5, 3. Par ordenado, 2 e 3, ó. 2 para x e 3 para y. Aqui o 3, menos 3 ao quadrado, mais 6 vezes 3, menos 5. 3 ao quadrado vai ficar menos 9, mais 6 vezes 3 é 18, menos 5. Menos 9 mais 18 dá 9, menos 5, 4. Par ordenado, 3 para x, 4 para y. 3 e 4. O próximo aqui, ó, é 4. Então vai ficar menos 4 ao quadrado, mais 6 vezes 4, menos 5. Menos 4 ao quadrado dá menos 16. 6 vezes 4 é 24, menos 5. Menos 16 mais 24 vai dar o quê? 8, né? 8 menos 5 dá 3. Par ordenado, 4 e 3. Pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Observa que
Aqui, ó, foi 3 e aqui volta a ser 3. Quer dizer que esse camarada aqui é o vértice da minha função, da minha parábola. Os valores do lado de cá vão repetir. Agora, ó, aqui deu 3, o próximo valor aqui vai ser esse daqui, vai dar 0 no y, né? Depois o menos 5, depois o menos 12, tá bom? Então vai acontecendo isso por causa do eixo de simetria da parábola. Então eu já sei que o próximo aqui vai dar 0, ó. Quer ver, ó? Vamos lá, no lugar do x o 5. Menos 5 ao quadrado, mais 6 vezes 5, menos 5. Menos 5 ao quadrado, isso fica menos 25. 6 vezes 5, isso dá 30, menos 5. Pronto. Aqui, ó, menos 25 mais 30 dá 5, menos 5, 0. Pronto aí, ó. Conforme eu falei para vocês, 5 e 0. Ó, outra raiz, ó. Essa é uma raiz, essa é outra raiz. Quer dizer que essa função tem duas raízes, hein? No lugar do x, o 6, menos 6 ao quadrado, mais 6 vezes 6, menos 5. Menos 6 ao quadrado vai dar menos 36. 6 vezes 6 dá 36, menos 5. 36 menos 36 cancela, o resultado é menos 5, ó, o que tinha dado aqui. Então, para ordenado 6 e menos 5. 6 e menos 5. E o próximo, ó, vai ter que dar menos 12, por causa do eixo de simetria. Então, ó, menos 7 ao quadrado, lá em cima, né, no lugar do x, mais 6 vezes 7, menos 5. Menos 7 ao quadrado aqui, menos 49. 6 vezes 7, 42, menos 5. Menos 49 mais 42 dá menos 7 com menos 5, menos 12. Para ordenado, 7 e menos 12. Ó. 7 e menos 12. Pronto. Aí pediu para calcular esses valores aqui. Ó. Quanto que é o f de menos 1? Pessoal, aqui, como eu disse a vocês na semana passada, aqui são os valores de x, não é? É justamente o que está aqui. Ó. Então, o resultado é os valores de y, é o que nós encontramos aqui nos cálculos. Ó. Então, o primeiro deu menos 12, o segundo deu menos 5, aqui 0, 3, 4, 3, 0, menos 5 e menos 12. Pronto. Aí nós vamos fazer, então, agora a parábola. E depois nós vamos colorir os pontos de acordo com o que pediu aí. Vamos marcar os pontos, ó. X menos 1, y menos 12, ó. Aqui é o x menos 1. O y menos 12, aqui embaixo, ó. Vou colocar aqui, ó. Menos 12. Então eu vou pontilhar o x, ó, até chegar lá no y. Menos 12, ó. Chegou? Esse é o ponto, ó. O próximo, 0 e menos 5. O x é 0. O y é menos 5, ó. Então eu vou aqui, ó. Menos 5. Lembrando que o 0 é a origem aqui, né? Então o ponto é esse aqui, ó. 0 e menos 5. X é 1 e o y é 0. X1 aqui, ó, pessoal, ó. X1 e o y é 0. Deixa eu melhorar esse cara aqui. Vou colocar assim, ó. Menos 5 aqui. X1 e y0 aqui, ó. O próximo, x2 e y3. 2 e y3. Ó. Esse ponto. O próximo, x3 e y4. Aqui o x é 3. Até o y4 lá, ó. Aqui, ó. y4. 4 e 3. x4, o y3, ó. Observa, ó. Chegou ali em cima e volta a descer. Lembra que eu falei que esse era o vértice? x5, y0. Aqui, ó. 5, y0, a outra raiz, né, ó. A primeira raiz e a segunda raiz. x6, y menos 5. Então, x6 e o y menos 5 aqui, ó. E por fim, x7 e y menos 12. 7, vou pontilhar até lá embaixo, ó. Chegar no menos 12. Pronto. Tá aí, ó. Os pontos dessa parábola. Agora é só fazer aqui a nossa parábola, ó. Parábola, ela faz uma curva aqui, hein, ó. Bem suavezinho, ó. Ó.
ela chega lá em cima e aqui ela volta. Lembra que nós falamos na semana de número 1? Quem que determina essa concavidade? Se é para cima ou para baixo? É o A, né? Nós falamos isso. Você vai lembrar quando eu fiz isso aqui, ó. O A maior do que zero, nosso amiguinho sorri. Lembra que eu fiz isso na semana 1, ó? E o A menor do que zero, nosso amiguinho fica meio triste, ó. Observa aqui que está para baixo, ó, o A é menor que zero. Quanto que vale o A aqui? O A vale menos 1, ó. Nós vamos falar mais disso ao decorrer dessa questão. Beleza? Aí, pediu para colorir de vermelho, ó, os zeros ou a raiz da função é para colorir de vermelho. Então esse aqui e esse daqui, ó, são as raízes, né? Eu vou colorir de vermelho, pronto. Aqui, ó, o vértice da cor preta. Então aqui, ó, o vértice, vou até forçar ele aqui, ó. Esse é o vértice, vou até colocar um Vzinho aqui. E onde o grafo intercepta o eixo Y, de azul, que é esse cara aqui, ó. Pronto, ó. Vou até fazer um ponto mais forte aqui justamente para chamar a atenção. E aí o nosso gráfico passa por ele, né, ó. Pronto. Aí com base nisso, pessoal, nós vamos responder aí algumas perguntas. Beleza? Só o tempo de eu apagar esse lado que a gente não precisa mais. Combinados? E aí o texto continua, pessoal. Olha, observe o gráfico acima da função quadrática, definida por menos x ao quadrado mais 6x menos 5. É o gráfico que nós acabamos de desenhar, né? Aí ele fala assim, ó, responda as questões. Letra A. Quais são os coeficientes A, B e C da lei de formação dessa função? Pessoal, a lei de formação de uma função de segundo grau, ó, é f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Ele quer saber o A, B e C aqui, ó. O A é o que acompanha x ao quadrado. Quantos x ao quadrado que eu tenho? Eu tenho menos 1, né? Então, menos 1. O B é o que acompanha x, nesse caso é C, 6. E o C é o termo independente, nesse caso é o menos 5. Letra B. Ele diz assim, ó. Como o valor de C é igual... Pessoal, o valor de C é igual a quanto? A menos 5. A primeira lacuna que vai preencher aí, ó, é menos 5. A parábola intercepta o eixo Y no ponto de coordenada 0 e menos 5. Que aqui, ó, 0 e menos 5 é onde a parábola corta o eixo Y. Nós falamos isso na semana de número 1, né? Sempre na função de segundo grau, esse camarada aqui é o Y em que a parábola corta o eixo Y, menos 5. Beleza? Que é simétrico ao ponto de coordenadas. Pessoal, ele é simétrico. Lembra? A parábola tem um eixo de simetria. O eixo de simetria é o que passa aqui pelo vértice, ó. Vou passar um eixo. Então, aqui está esse ponto. Do lado de cá, tem esse ponto aqui que é simétrico a ele. Ou seja, a distância dele até o eixo de simetria é igual à distância do eixo até ele. Ou ainda, a distância dele até o vértice é igual à distância desse até o vértice. Isso é eixo de simetria. Que ponto é esse daqui? 6 e menos 5. Então, para preencher aí, o simétrico dele é 6 e menos 5. Letra C. Qual é o valor do discriminante delta? Pessoal, o que é o delta? Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Eu já sei que o meu delta aqui vai ser maior do que zero, sem fazer conta. Por quê? Porque tem duas raízes, ó. Toda vez que o delta é maior do que zero, tem duas raízes reais. Eu já sei que é maior. Agora quanto? Vamos fazer o cálculo aqui, ó. B ao quadrado. Quem que é o B? 6. Então vai ficar 6 ao quadrado menos 4 vezes o A é menos 1, ó, negativo, parênteses. O C é menos 5, parênteses nele. Então o delta é 36, menos com menos é mais, vezes menos, volta para menos, 20. O delta é igual a 16. Pronto. Falei que seria maior, né? Tem duas raízes. Então, ó, o valor do discriminante delta, letra C, é 16. Letra D. Como o delta é? O delta é o que em relação ao zero? Observa que está na frente aí o número zero, né? Como o delta é? O que o delta é aqui? É 16. O delta, então, é o quê? Maior do que zero. Então, na letra D, a palavra que você vai colocar aí, como o delta é maior que zero, quantos e quais são os zeros ou raízes da função? Quantos? Ó, vou colocar assim, ó, quantos
Quantas raízes? Uma, duas raízes. Então, quantas? Duas raízes. Agora, quais? Quais são os valores de x? O primeiro valor de x é 1, é a primeira raiz. E o segundo valor de x é 5. Então, raiz é onde o gráfico corta o eixo x. Beleza? Quantos e quais? Duas raízes, o 1 e o 5. Letra E. Quais são as coordenadas dos pontos de interseção entre o gráfico dessa função e o eixo x? Agora eu quero a coordenada desse ponto, ó. Eu já não quero mais só o valor do x. Então a coordenada desse ponto. O x eu já sei que é 1 e o y é 0. Por isso que é chamado de zero da função. Esse outro ponto lá, o x é 5 e o y é 0. Tá bom? Letra F. Quais são as coordenadas do vértice da parábola, gráfico dessa função? Quais são as coordenadas do vértice? Ó, o vértice aqui, ó. O x é 3 e o y é 4. Então, o vértice 3 e 4. Letra G. Como o A é... Estou falando do A, pessoal. Olha o A. O A é o que comparado com 0? Como o A é menor que 0, ó. O A é menor que 0, né, ó? Então, a palavra que eu vou colocar aí é menor. Ó. O A é menor que 0, a concavidade da parábola, gráfico da função, é aberta para cima ou para baixo? Então, ela é aberta, ó. Dá uma olhadinha. É aberta para baixo. Ok? Ó, o nosso amiguinho, ó. Nosso amiguinho, ele está um pouco triste, concavidade voltada para baixo. O A é menor que 0. Nesse caso, o vértice da parábola é o ponto de mínimo ou de máximo da função? Para completar aí, é o ponto de máximo. E aí, vou te chamar a atenção. Nós falamos na semana passada de ponto mínimo. E hoje nós estamos falando de ponto máximo. Aqui, ó. Quando a concavidade é para cima, o ponto fica lá embaixo. É chamado de ponto mínimo. Quando a concavidade é para baixo, o maior ponto é esse ponto lá em cima. É o que acontece lá. É chamado de ponto de máximo. Tá bom? Então é assim que a gente analisa, né? Olhando sempre aqui, ó, concavidade para cima e para baixo. Beleza? Vamos fazer então a questão de número 2. Vamos lá. Atividade número 2. Uma bola é lançada de um ponto O. E em seguida toca o solo nos pontos A e B, conforme representado na figura abaixo. Durante sua trajetória, a bola descreve duas parábolas com vértices V1 e V2. A equação de uma dessas parábolas está escrita abaixo. Se a abscissa do vértice V2 é 35 metros, qual a distância do ponto O ao ponto B em metros? Pessoal, então vamos lá, ó. Então tá aqui o desenho. A bola é lançada aqui do ponto O. Ela lança, alcança uma altura, cai, e no kick ela alcança mais uma altura e cai aqui no ponto B. Eu quero saber a distância do ponto A até o ponto B. Beleza? Essa função é a função de uma dessas parábolas, né? Ele falou aí, ó. Ele não falou qual, mas aqui já dá para perceber qual que é, tá bom? Primeiro, toda função eu posso transformar em uma equação. Eu vou igualar a zero. Dá uma olhadinha aqui, ó. Se eu igualar isso aqui a zero, ó, menos x ao quadrado sobre 75 mais 2x sobre 5 igual a zero, observa que vira uma equação de segundo grau. Nós estudamos isso no PET 3, se não me falha a memória. Uma equação de segundo grau que só tem o A e B, quer dizer que uma das raízes é zero. Ou seja, qual que é a raiz zero? A raiz zero é aqui, ó. Se uma das raízes ali é zero, automaticamente essa parábola aqui é essa função. Eu não conheço essa parábola aqui, não tem problema, eu não preciso conhecer. Mas se eu continuar resolvendo ali, eu já sei que uma vai dar zero e a outra é essa distância aqui. Por que eu estou me preocupando com essa distância? Se eu quero saber do O até o B. Porque eu já sei que daqui até aqui é 35 metros. Não é? Eu preciso descobrir esse pedacinho aqui, ó. Só que como é que eu vou fazer para descobrir esse pedacinho, pessoal? O eixo de simetria, ó. Aqui é o eixo de simetria. Se aqui é o vértice, tem o eixo de simetria. Então esse pedaço é igual a esse, ok? Essa medida é igual a essa. Se eu descobrir quanto que vale esse daqui, é só fazer 35 menos esse que eu acho esse. Se eu acho esse, automaticamente eu acho esse, tá bom? Então eu vou procurar agora esse valor ali, ó, o valor do A.
Para isso eu vou resolver aquela equação, que eu vou encontrar esse que eu já sei que é zero, e vou encontrar esse. Quando uma equação é incompleta, só tem o A e o B, a gente resolve ela colocando o x em evidência. Lembra lá do PET 3? Se eu colocar o x em evidência, ó, o que sobra aqui? Sobra menos x sobre 75 e sobra aqui 2 sobre 5. Ó. 2 sobre 5. E isso é igual a zero. Como aqui é um produto, o x é igual a zero. Ó. X é igual a zero, que é a primeira raiz aqui. Ó. Eu quero descobrir essa. Então eu vou pegar o parênteses e vou igualar a zero. Ó. Menos x sobre 75 mais 2 sobre 5 igual a zero. É uma equação de primeiro grau. Passa esse 2/5 para o outro lado. Ó. Menos x sobre 75 é igual a menos 2 sobre 5. Vou continuar aqui. Está negativo o x? Multiplica tudo por menos 1 para poder ficar positivo. Então ficou x sobre 75 é igual a 2 sobre 5. Pessoal, agora é só pegar esse 75 que está dividindo, passa para cá multiplicando, ó, tá bom? Eu quero saber o valor do x, deixa o x quietinho, ó. Então o 75 está dividindo, passa para cá multiplicando. Então vai ficar 2 vezes 75 dividido por 5. 2 vezes 75 é 150 dividido por 5. O x é igual a 30. Opa! Se eu achei o x 30, pessoal, dá uma olhada. Eu vou apagar esse A aqui, hein? Então aqui é 30, ó. Se aqui é 30 e aqui é 35, quanto que vale esse pedacinho? Esse pedacinho vale 5, né? Que é 35 menos 5. Se esse vale 5, quanto que vale esse? Também vale 5. Então a distância do O até o B vai ser do 0 ao 35, que é 35 metros, ó, daqui até aqui, mais esse pedacinho aqui que eu sei que também vale 5, mais 5. Então a distância é 40 metros. Beleza? Vamos fazer a questão de número 3. Vamos lá. Atividade número 3. Observe ao lado o gráfico de uma função quadrática e responda as questões. Então tá aqui o nosso gráfico de uma função quadrática e a partir dele vão responder aí. Letra A. Quais são os zeros ou raiz dessa função? Pessoal, zero ou raiz. Vou colocar aqui, ó. Letra A. O zero ou raiz é onde corta o eixo x, ó. Corta aqui e corta o eixo x aqui. Então, uma raiz é o próprio zero e a outra raiz é o 6. Esses são os zeros e as raízes. Letra B. Quais são as coordenadas dos pontos de interseção entre o gráfico dessa função e o eixo x? Bom, eu quero agora a coordenada do ponto e não somente a raiz. O ponto é x0 e y0. Ó. O x é 0 e o y é 0. O x é 6 e o y é 0. 6 e 0. E é por isso que é chamado de zero da função. Ó. A função vale 0 e o x tem os seus valores. Tá bom? Letra C. Quais são as coordenadas do vértice da parábola? Pessoal, o vértice dessa parábola, ó, o x é 3 e o y é 9. Então o vértice é 3 e 9. Lembrando que o primeiro é sempre x, hein? Letra D. Quais são as coordenadas do ponto de interseção entre o gráfico dessa função e o eixo y? Ó, o gráfico da função e o eixo y, observa que ela corta o eixo y na origem. Então as coordenadas desse ponto é 0 e 0. Letra E. Como a concavidade da parábola é aberta para... A concavidade da parábola é aberta para onde? Aberta para baixo. Então a primeira lacuna aí, ó, da letra E é a palavra aberta para baixo. Então o coeficiente A é maior ou menor do que 0? Então o A, lembra que eu falei com vocês? O nosso amiguinho ele está triste, ó. Se o nosso amiguinho está triste, o A é menor do que 0. Então a palavra aqui, ó, é menor do que 0. Nesse caso, o vértice da parábola é ponto de mínimo ou ponto de máximo? Ó, aqui em cima é o maior valor, né? Então é ponto de máximo. Ó, máximo, ok? Letra F. Quais são os coeficientes A, B e C dessa função? Pessoal, aí na letra F, a função do segundo grau é ax ao quadrado mais bx mais c. Eu quero saber agora o A, eu quero
o B e quero o C dessa função. Vou começar pelo C. Por que pelo C, professor? Porque o C é onde o gráfico corta o eixo Y. E nós já respondemos isso, ó, na letra D. Quais as coordenadas do ponto de interseção com o eixo Y? 0 e 0. Então quer dizer que o Y aqui, ó, é o C. Então eu já sei que o meu C vale 0. Tá bom? Porque é onde corta o eixo Y. Está cortando no 0, então o C vale 0. Então no lugar desse C, eu já vou colocar o 0, hein? Dá uma olhada, ó. Então vai ficar assim, ó. F de x é igual a ax ao quadrado mais bx. Porque o C eu já sei que vale 0. Uma informação importante. Eu já sei que o meu A é menor do que 0, né? Coloquei aqui, ó. O A é menor. Eu preciso achar agora o A e o B. Uma vez que eu já encontrei o C. Falta o A e o B. Como é que eu vou descobrir? Basta, aqui nessa função, substituir alguns valores. Ok? Por exemplo, ó, eu tenho esse valor aqui, ó. 3 e 9. No lugar do x, eu coloco 3. No lugar do y, eu coloco 9. Então eu vou reescrever ali, ó. Quem que é o y? O y é o f de x, né? Então no lugar dele, eu vou colocar o 9. Então vai ficar assim, ó. 9 é igual, no lugar do x, eu vou colocar o 3, tá bom? Eu estou usando esse par ordenado, ó, 3 e 9, que eu conheço lá. Então vai ficar aqui, ó, 9 no lugar do y, 3 ao quadrado, ou seja, a vezes 3 ao quadrado, mais b vezes 3, ó, b vezes 3. Só vou arrumar isso aqui, ó. 9 é igual, 3 ao quadrado é 9 que multiplica ao a, 3 vezes b, 3b. Observa que aqui, pessoal, dá para dividir tudo por 3. Então eu vou dividir por 3, ó. Então vai ficar 3 é igual a 3a mais b. Vou parar aqui por enquanto. Não dá para fazer muita coisa ali agora. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou usar outro ponto. Esse par ordenado aqui, ó. Qual que são as coordenadas dele? O x é 6 e o y é 0. A mesma coisa, no lugar do y, lembrando que o f de x é a mesma coisa que y, eu coloco 0. Então vai ficar 0 igual. No lugar do x, o 6. Então vai ficar a vezes 6 ao quadrado mais b vezes 6. Então só arrumando aqui, a vezes 6 ao quadrado é 36, vezes a, 36a. Mais b vezes 6 é 6b. Aqui, pessoal, dá para dividir tudo por 6, né? Eu vou dividir por 6 para ficar melhor, hein? Então vai ficar 0 dividido por 6 é 0, 36 dividido por 6 dá 6a, mais 6b dividido por 6 dá b. Pronto! Agora eu vou juntar essas duas aqui em um sistema de equação para poder continuar a nossa resolução, tá bom? Olha o nosso sisteminha como é que vai ficar, ó. 3a mais b igual a 3. Esse igual a esse. E esse cara aqui? 6a mais b igual a 0. Pronto. Observa que se eu subtrair a de cima menos a de baixo, eu cancelo o b. Então é isso que eu vou fazer, ó. Eu vou subtrair, ó. Subtraindo a primeira equação com a segunda. Então 3 menos 6 dá menos 3a. b menos b vai cancelar. 3 menos 0 vai dar 3. Então o A é igual a 3 que divide menos 3, o A menos 1. Observa que eu já achei o A. E ó, o que nós concluímos? Que o A era menor que 0. Ó. Menor. Agora eu preciso achar o B. Como é que eu vou encontrar o B? Basta no lugar aqui, ó, de qualquer uma das equações, eu colocar o A que eu encontrei, ó. Eu vou pegar a primeira, ó. 3 vezes menos 1, ó. 3 vezes o A, que é menos 1, mais o B igual a 3. Então ficou aqui, menos 3, mais B é igual a 3. Então o B é 3, passa esse menos 3 para lá de cá, mais 3. Então o B é 6. Pronto. Agora eu já tenho todos os valores que pediu, né? Ó. Vou voltar aqui e vou colocar os valores, ó. Pronto, ó. Quanto que é o A? O A é menos 1, foi o que pediu. Quanto que é o B? O B é 6 e o C a gente já sabia que era 0. Beleza? Continuando aí então, olha. Na letra G.
Qual é a lei de formação dessa função? Pessoal, a lei é isso aqui, não é? Ó? A lei é isso aqui. O que você vai fazer agora? No lugar do A, do B e do C, você coloca os valores que você encontrou. Então a letra I, letra G, a lei de formação é f de x é igual. No lugar do A, menos 1, então vai ficar menos 1x ao quadrado. No lugar do B, o 6, mais 6x. No lugar do C, o 0. Observa que não precisa colocar mais 0. Então para aqui, ó. Essa é a lei dessa função que nós acabamos de resolver. Beleza? Vamos fazer a última questão aí, questão de número 4. Vamos lá. Questão número 4. Um golfinho realiza um salto cuja trajetória é uma parábola, como aqui está representado no gráfico ao lado. Responda às questões que seguem. Então eu tenho aqui, ó, o gráfico que representa o salto do golfinho. Beleza, pessoal? Na letra A está falando assim, ó, qual foi a altura H em metros atingida pelo golfinho no ponto máximo do seu salto? Pessoal, o ponto máximo, a altura máxima é aqui, ó. Não é? Olha, essa é a altura máxima. E a altura máxima aqui é 4 metros. Então a resposta aí, 4 metros. Tranquilos? Letra B. Qual foi o tempo em segundos que o golfinho gastou para atingir essa altura máxima? Pessoal, o tempo é esse cara aqui, ó. É com esse tempo que ele gastou aqui. Então, quanto tempo ele demorou em segundos para atingir essa altura máxima? Ele gastou 2 segundos. Então, a letra B é 2 segundos. Tá bom? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou te ajudando, hein? Se inscreva no nosso canal e curta aí o nosso vídeo. No mais, um grande abraço. Deus te abençoe. Tchau!